Joia, tô gravando esse vídeo aqui. Tô gravando esse vídeo exatamente porque ao longo dessa semana a gente tem aí, né, uma folga por causa das atividades que vão ocorrer na nossa universidade, mas nós precisamos suprir, né, basicamente esses dois momentos aí de aula. Então, o equivalente à aula de hoje é exatamente a correção de prova. Então, esse vídeo aqui eu vou trazer uns comentários breves, porque não tem muito mistério. A prova foi rigorosamente, né, aquilo que nós trabalhamos em sala de aula, não teve nada de diferente. Então, tem um vídeo tanto da primeira chamada quanto da segunda chamada. Esse é da primeira chamada. E o aviso é o seguinte: para o conteúdo da próxima aula, que seria na quinta-feira, né? Acho que dia 31, 2, dia 2 de. Não, aliás, dia 3 de outubro, o que vai acontecer? Eu vou disponibilizar um texto para vocês, que é um texto que fala sobre o princípio da separação dos poderes, que é basicamente o primeiro assunto que a gente vai trabalhar no primeiro GQ. Então, na próxima semana, na próxima segunda, que acho que aí o equivalente 3, 4, 5, 6, 7, dia 7 de outubro, a gente vai ter aí a aula sobre separação dos poderes, né? Que vai ser o primeiro assunto da nossa segunda unidade. Então, a aula de hoje, o equivalente à aula de hoje, a correção da nossa prova, e na quinta-feira, a leitura inicial do texto de separação dos poderes, que vai ser o primeiro assunto que a gente vai trabalhar. Então, eu vou fazer um comentário, muito provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, a nota já estará para vocês, né? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, ou você espera na próxima semana para pegar a prova, ou você me manda alguma mensagem, eu posso tentar tirar alguma dúvida, mas eu fui super benevolente aqui com a correção, super tranquilo. Quem não escreveu nada, obviamente, não dava para aproveitar, né? Mas eu acho que a gente tem aí bastante conteúdo que foi tratado e, portanto, a prova também deve ter sido para a maioria de vocês bem tranquila, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui na nossa tela um conteúdo aqui para a gente poder observar. Então, eu vou compartilhar com vocês a nossa o primeiro GQ, né? Primeira chamada. Então, tá aqui a nossa provinha, do jeito que a gente fez lá, 5 questões para você colocar gabarito, verdadeiro ou falso, não precisava justificar nem nada. Depois, 2 questões aqui. Vamos lá, vamos ler, a gente faz os comentários aqui sobre o assunto. O Estado Social de Direito afirma as liberdades sociais negativas, enquanto o Estado Liberal de Direito centrava-se apenas nas chamadas liberdades positivas, isto é, na necessidade de intervenção estatal. Isso aqui é exatamente o contrário, né? Quem acertou essa primeira questão aqui certamente falou sobre isso na questão de número 6, né, que eu pedia para falar sobre o Estado Liberal de Direito. Aqui é o contrário. Essas liberdades, né, sociais aqui, que muita gente usa essa expressão, liberdade social positiva, liberdade social negativa, ou simplesmente a preocupação do Estado em si, isso está invertido, né? O Estado social ele tinha relação com as liberdades negativas? Não, ele tinha relação com as liberdades positivas, ou seja, a necessidade de atuação do Estado para que os direitos fossem concretizados, direito à saúde, à educação, né? São os direitos ali de segunda dimensão que surgiram no contexto do século XIX para o início do século XX. Então, nós trabalhamos os marcos históricos disso, né? Marcos históricos do Estado Social, a Constituição Mexicana de 17, a Constituição de Weimar de 1919, no Brasil, em 1934, a Constituição Brasileira. Então, temos movimentos ali do século XIX, né? Movimento por luta por direitos dos trabalhadores no contexto da Revolução Industrial. A gente falou tudo sobre o assunto. Então, a questão aqui está falsa porque a gente tem a inversão, né, do contexto, né, do conceito aqui. Aí veja, questão número 2, o Estado Democrático de Direito tem como marcos jurídicos o Bill of Rights, na Inglaterra, em 1689, a Declaração de Direito da Virgínia, Estados Unidos da América, em 1776, e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da França, em 1789. Vejam, todos esses marcos históricos aqui, para muita gente, envolvem as revoluções do século XVIII, né? Aliás, os movimentos liberais que tiveram seu grande ápice no século XVIII. Mas desde a Revolução Gloriosa, lá na Inglaterra, quando o parlamento conseguiu impor limites, né, ao poder do monarca, exatamente em 1689,
89, né, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que é a criação do Bill of Rights. O que é a Bill of Rights, né? É a Carta de Direitos, né? Alguns direitos que foram estabelecidos no contexto ali da Inglaterra. E aí a Declaração de Direitos lá da Virgínia, né, no contexto da prévia ali, digamos, né, no contexto da independência dos Estados Unidos e alguns anos depois a criação da sua própria Constituição e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França também, marcos históricos do Estado liberal. Então, se você se ligou aqui, você poderia pegar essas informações, inclusive jogar na questão aberta, na sexta questão, tá? Então, questão falsa também. Questão 3, muito simples, eu trouxe um conceito de Estado, né, muito singelo. O Estado é uma ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. Foi exatamente o que a gente aprendeu, né? O que é o Estado? Nós vimos aqui os requisitos, os elementos identificadores do Estado: o elemento humano, o povo, o elemento geográfico, o território, o elemento político, né, a soberania, alguns dizem governo, mas o Estado é exatamente isso. Você tem um povo localizado em determinado território com um governo soberano. Muito simples assim. Se eu fosse discutir aqui os objetivos do Estado, atender o bem comum, etc., etc., era outra discussão. Mas é um conceito bem simples aqui, né, de Estado, e, portanto, a questão 3 aqui ela é verdadeira, tá? Questão número 4. Muita gente errou isso daqui. Considere que uma criança tenha nascido nos Estados Unidos da América e seja filha de pai americano e de mãe brasileira, que trabalhava à época do parto na embaixada brasileira nos Estados Unidos. Ou seja, era uma brasileira a serviço da República Federativa do Brasil, lá nos Estados Unidos. Nesse caso, a criança somente será considerada brasileira nata se for registrada na repartição brasileira competente nos Estados Unidos. Isso aqui está falso, pessoal. Por que está falso? Por uma questão muito simples. Quando eu dei essa aula, eu lembro muito bem, nós falamos do artigo 12, incisos 1, 2 e 3 da nossa Constituição. Eu expliquei para vocês que o inciso 1, ele fala de aqueles que nascem no território, portanto, no território brasileiro, portanto, critério jus solis. E os incisos 2 e 3 envolvem o critério jus sanguinis, daqueles que nascem fora do território da República Federativa do Brasil, mas ainda assim podem ser considerados brasileiros. E eu trouxe as duas hipóteses, do inciso 2 e do inciso 3. A do inciso 2 é o filho de brasileiro que é nascido fora do território nacional, e esse brasileiro está a serviço do nosso país. Então, eu expliquei que, nesse caso, não há necessidade de fazer nenhum ato, de praticar nenhum ato. Essa criança já é considerada brasileira nata, porque o brasileiro estava a serviço da República Federativa do Brasil. Essa necessidade que a gente, inclusive, sempre tem dificuldade de compreensão, mas a gente explicou isso na aula. O que acontece? Nós explicamos que, se o filho de brasileiro nasce fora do território e esse brasileiro não estava a serviço do Brasil, estava passeando, estava em férias, estava fazendo qualquer coisa, o que tem que acontecer? Existem duas alternativas. A primeira é registro em repartição brasileira competente, ou, se não há registro brasileiro, se não há repartição brasileira, se não deu tempo de registrar nem nada, essa criança reside no Brasil e, após atingir a maioridade, ou mesmo que venha depois de muitos anos, após atingir a maioridade, faz a opção pela nacionalidade brasileira. Então, essa questão de registro em repartição brasileira competente é apenas para quem é filho de brasileiro que não estava a serviço do nosso país. Isso está no inciso 3 do artigo 12. Nós falamos sobre isso. Portanto, a quarta questão ela é falsa, tá? Quinta questão. O território de um Estado é o espaço geográfico que está sob a jurisdição de um governo e onde ele exerce a sua soberania. Ok. O território é a base física do Estado e é delimitado por fronteiras terrestres apenas. O apenas aí tornou a questão falsa, porque não é apenas, né? Nós vimos na aula, nesse elemento geográfico, que há o espaço aqui, o território de um Estado, né? Ele envolve aqui solo, subsolo, o mar, e envolve o espaço aéreo também. Só por curiosidade, ontem, acho que foi ontem, sábado ou domingo, eu li uma matéria dizendo que o Estado brasileiro abateu uma aeronave, e acho que no estado do Amazonas, um dos municípios lá, porque a aeronave entrou dentro do território brasileiro sem autorização, e o Brasil entrou em contato, pediu para se identificar, enfim, fez todo o processo que a lei do abate estabelece, que a gente viu brevemente na aula, e aí não teve conversa, não teve comunicação, não teve identificação, o Estado brasileiro foi lá e abateu a aeronave. Por quê?
defesa do espaço aéreo. Então, o nosso território ele não é delimitado apenas por fronteiras terrestres, né? Espaço aéreo, mar e subsolo também compõem o território do país. Portanto, a questão aí ela está falsa. E aí, questão 6 e 7 falar sobre o Estado liberal, é falar das características, direitos de primeira dimensão, os marcos históricos, as revoluções do século XVIII, a ideia de garantia de liberdade e autonomia do sujeito, de pôr freio aos limites do poder, né, público, do poder político, de quem detém autonomia, aliás, de quem detém poder. O Estado liberal ele surge ali no contexto de contraponto ao Estado absolutista. Então, a gente tem muita coisa que trabalhamos em sala de aula que poderia ser tratado, né? Que poderia ser tratado. Discorra sobre o elemento humano do Estado. Então, aqui era para falar de povo. Pontuei a pontuação máxima, quem falou do povo, né? Esboçou ali que para se tornar povo você tem que ter nacionalidade, então você pode ter vínculo originário, vínculo derivado. Não precisava explicar tudo do artigo 12 da Constituição, mas falar sobre isso envolvia a pontuação máxima. Teve gente que, inclusive, explicou a diferença entre população, povo, né, e também nação, que nós falamos isso em aula, também teve a pontuação máxima. Então, a prova não teve muito mistério, foi exatamente isso aqui que a gente trabalhou. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser quiser conversar depois, não gostou da nota, a gente pode conversar na outra semana, mas acho que dificilmente você vai ter razão, não porque eu sou o dono da razão, mas porque eu sempre sou muito benevolente com as correções. Então, eu acho que você consegue aí, né, de certa forma, ter uma pontuação tranquila, tá? Então, quando você estiver vendo esse vídeo aí, tô vendo que já tem gente aqui olhando, né, a aula, mas é só uma gravação, porque, só para vocês terem ideia, meu OBS não pegou, meu Airecast não pegou, o Google Meet não pegou, o Zoom não pegou, pronto. Usar aqui o Teams é exatamente a quinta opção, mas a gente, né, se vira para conseguir trazer o conteúdo para vocês, tá? Então, na sequência aí, a gente vai trabalhar separação dos poderes. Então, se você puder estudar, leia o capítulo dos livros também que você tem aí à disposição, porque na próxima aula presencial, dia 7 de outubro, um dia depois das eleições, a gente vai começar aí a trabalhar o nosso conteúdo do segundo GQ, tá certo? Então, vou encerrar aqui o compartilhamento da tela, eu vou encerrar também a nossa gravação. Então, até a nossa próxima aula. Forte abraço, pessoal.